E é bem possível a gente afirmar que Esdras escreveu este livro. E observe que palavras interessantes aqui, ó. O Senhor despertou o coração de Ciro. O que é isso? Se não é um episódio reavivante? Então, seja bem-vinda, bem-vindo à nossa vitamina de fé. Estamos em episódios reavivantes, vivendo uma experiência maravilhosa através das páginas da Bíblia Sagrada e futuramente também através das páginas da história, sobre momentos importantes de reavivamentos. E nós estamos experimentando através da Palavra de Deus, através de um estudo, uma visão panorâmica muito interessante, nós estamos experimentando o mover do Senhor. Nossos corações também estão se abrindo para vivermos o mesmo que viveram homens e mulheres nas páginas da Bíblia Sagrada. Olha só, nós percorremos aqui o livro de 2 Crônicas, chegamos até Josias, o rei Josias, lembram? Josias, o menino que Deus preparou e usou poderosamente, e Josias teve a escolha. Josias teve a escolha de ser como o pai dele, Josias teve a escolha de ser como o avô dele, mas Josias não fez a escolha errada. Josias escolheu o modo correto de se viver diante de Deus. Josias escolheu viver uma vida reavivada, escolheu ter um coração pulsante para Deus e fez uma diferença muito grande. Mas logo depois de Josias, também o povo de Israel, o povo de Judá, passa por um momento de escuridão horrível. É isso mesmo, um momento de escuridão tremendo. E aí vem a queda de Jerusalém. A queda de Jerusalém, que Jeremias tanto avisou, vocês devem lembrar. Isaías tanto falou. Jeremias falou tanto sobre a queda de Jerusalém. Nós estudamos isso na série Jeremias. E olha, foi uma série impressionante. Aqueles que estão comigo acompanhando já há mais tempo sabem disso, não é verdade? E você que está chegando agora, eu convido, assista a série Jeremias. É só entrar ali no YouTube, tem a playlist, né? E lá está a série Jeremias todinha para você. E Jeremias profetizou muito sobre a queda de Jerusalém, e foi exatamente enquanto Jeremias estava agindo como profeta que houve a queda de Jerusalém. E foram momentos tristes demais. Aí estudamos Ezequiel. Você lembra Ezequiel? O profeta do exílio. Ezequiel foi chamado lá dentro da Babilônia. Lá dentro, lá no rio Quebar. Deus move o coração de Ezequiel. Lembram, né? A gente já passou pelo avivamento de Ezequiel no rio Quebar, aqui em episódios reavivantes. Mas estavam lá, estavam no cativeiro. Tinham sido levados para a Babilônia. Jerusalém tinha caído, o templo já não existia mais, tudo havia sido quebrado. As muralhas de Jerusalém, enfim, era uma tristeza muito grande. Os anos foram passando e o povo no exílio. Mas o propósito de Deus não é que a gente fique no exílio. O propósito de Deus não é que a gente fique sofrendo para sempre, não. O propósito de Deus é levantar você. O propósito de Deus é tirar você da escravidão, é tirar você do exílio, sempre. Sempre. Deus sempre terá um propósito de nos dar a Páscoa, de nos dar a libertação. Esse é o desejo de Deus. E Deus vai trabalhar de alguma forma para que isso aconteça. Sempre é assim. O desejo de Deus é assim. E é tão bom a gente observar como Deus encontra corações dispostos a cumprir a sua vontade. E depois de 2 Crônicas, nós vamos chegar em Esdras. E nós vamos permanecer em Esdras, porque nós observamos através do estudo panorâmico da Palavra de Deus, a gente observa o avivamento de Esdras,
automaticamente vamos chegar no avivamento de Neemias. Esdras e Neemias, possivelmente como parceiros, mas vamos nos prender em alguns episódios, exatamente aqui, no avivamento de Esdras. O mover de Deus que estava nesse coração, a chama do Deus vivo, a chama do Espírito de Deus, muito acesa no coração de Esdras. E eu quero esta mesma chama, eu sei que você que está me acompanhando agora, deseja esta mesma chama viva, que se manifestou no coração de Esdras. Porém, observe uma coisa, porém, para que Esdras pudesse desempenhar a missão que Deus desejava que ele desempenhasse, Deus vai trabalhar no coração de alguém. Deus vai trabalhar no coração de um rei que não tinha nada a ver com Jerusalém. Deus vai trabalhar no coração de um rei que não tinha nada a ver com o povo de Judá ou com o povo de Israel. Mas Deus vai trabalhar. Por quê? Porque Deus encontra lá um coração bom. E quando Deus encontra um coração bom, Ele tem prazer em trabalhar e agir. E este agir de Deus fluirá como um rio, que vai trazer coisas boas. É assim que começa o livro de Esdras. Eu convido você, se puder. Se não puder, você vai somente ouvir. Mas se puder, abra sua Bíblia em Esdras, capítulo 1. O título diz: O decreto de Ciro. No 1º ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino. Observe. Que coisa mais interessante na introdução aqui deste livro de Esdras, que o próprio Esdras escreveu. Eu não tenho dúvida disto, porque relatos aqui na primeira pessoa, e é bem possível a gente afirmar que Esdras escreveu este livro. E observe, que palavras interessantes aqui, ó. O Senhor despertou o coração de Ciro. O que é isso? Se não é um episódio reavivante. Ciro, rei da Pérsia, passa por um mover, experimenta um reavivamento no coração, uma chama que se acende no coração de Ciro. E ele não precisaria, vamos dizer assim, passar por nada disso. Poderia continuar sendo o rei da Pérsia, como era, liderando cativos, liderando pessoas que lá estavam, enfim, ele era o rei da Pérsia. Mas Deus move o coração de Ciro. E eu quero convidar você para uma coisa. Vamos até Isaías. Isso mesmo. Venha comigo. É tão bom a gente estudar a palavra, né? Venha comigo até Isaías e observe uma coisa muito interessante. No finalzinho do capítulo 44 de Isaías, já fizemos uma H11 onde citamos isto, mas nesse momento precisa voltar aqui. Isaías 44 e o verso 28 diz assim, ó, que diz acerca de Ciro. Quem está dizendo? Deus. Deus está falando. Ele é meu pastor e realizará tudo que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém, seja reconstruída. E do templo Ciro vai dizer, sejam lançados os seus alicerces. Observe que coisa mais incrível. Deus faz um diferencial especial com relação ao rei Ciro da Pérsia. Quando Deus vai dizer o seguinte aqui, ó, no capítulo 45 de Isaías. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Deus está chamando o rei Ciro de seu ungido. Ele não era rei de Israel. Ele não era rei de Judá. Ele não era rei em Jerusalém. Ele era rei da Pérsia.
lá estava Ciro sendo chamado como ungido do Senhor. E mais ainda, há uma deferência, vamos dizer assim agora, ouça bem, ó. Assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza. Deus estava segurando a mão direita de Ciro. Tinha alguma coisa muito especial aqui. Observe, Deus estava preparando Ciro para que algo muito incrível fosse acontecer ali no futuro, nos próximos anos, em Jerusalém. Deus estava trabalhando o coração do rei Ciro para que Esdras pudesse ter o caminho aberto para voltar para Jerusalém e reconstruir o templo, reconstruir Jerusalém. Que coisa maravilhosa! Talvez você diga, eu conhecia a história de Neemias que voltou, mas não tinha me apegado, não tinha observado Esdras, então. Mas observe, há um avivamento chegando para o coração de Esdras. E Deus estava preparando o terreno, inclusive no que se refere a Ciro. Ciro se transforma um rei com um coração bom. Havia algo queimando no coração de Ciro. Ciro tornou-se o governante do Império Medo-Persa. A gente observa pela palavra. Ciro tornou-se poderoso. Mas eis aqui Ciro, voltando-se para Deus, para que todo o propósito de Deus pudesse se cumprir. Sabe o que significa isso? Deus tem prazer em cumprir os seus propósitos na nossa vida. Deus tem prazer em cumprir todos os seus desígnios e propósitos na sua existência, minha querida, meu querido que está aqui junto comigo. Então, observando essas palavras aqui, ó, em Isaías, final do capítulo 44 e no capítulo 45 de Isaías, nós vamos ver Deus fazendo uma declaração das mais belas com relação a Ciro, chamando de meu ungido. Isso é muito importante. Já ouviu falar no cilindro de Ciro? Interessante. Há um documento muito famoso, conhecido como o cilindro de Ciro. Ele escreveu palavras muito sábias. Ciro escreveu palavras que retratavam esta sua fé, esta sua confiança. Esse cilindro de Ciro foi encontrado por meio da arqueologia, trabalhos de arqueólogos. Esse cilindro foi encontrado. Está à disposição em museu hoje mesmo. O cilindro de Ciro contendo palavras sábias. E veja, isso é confirmado aqui, porque está em Esdras, capítulo 1. Aqui está. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Isso aqui são palavras do rei Ciro, o rei da Pérsia, o rei onde estavam cativos os judeus, o lugar onde estavam cativos o povo de Judá, o povo de Israel. Pois Deus levanta este homem, o rei Ciro, com vontade, com desejo, com o coração ardendo para reconstruir o seu templo lá em Jerusalém de Judá, como ele diz.
qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá, reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. Dá para acreditar? São palavras do rei Ciro, que estava sendo uma porta aberta para o grande mover, para o grande reavivamento de Esdras. Porque isso aqui está registrado em Esdras. Começaria agora a volta do povo de Judá, o povo de Israel. Começaria a volta deste povo, do exílio, do cativeiro, para Jerusalém. Coisa maravilhosa isso. No capítulo 2 de Esdras, nós vamos ver muitos números de pessoas que estavam voltando. A primeira leva do povo judeu que volta para Jerusalém. Chegam em Jerusalém e começa a se estabelecer algo muito importante. Veja, isso aqui retrata o plano de Deus cumprindo-se. E Ciro também teve escolha. Ciro também poderia ter dito não. Só que ele escolhe dizer o sim. A escolha é uma coisa tremenda, gente. Essa escolha traz para nós este mover do céu. Muito obrigado, Senhor, por mais este episódio reavivante, por mais esta lição tão preciosa. Ciro, que é chamado por ti, meu Pai, de servo teu. Ciro, que tem a mão direita segurada por ti. Nós também precisamos, Senhor, da tua poderosa mão nos segurando, nos orientando, nos dirigindo. Queremos escolher o caminho certo, o caminho do reavivamento. Queremos escolher, Senhor, uma vida avivada, repleta do teu fogo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Que maravilhoso estarmos juntos. Que coisa boa. Olha, não esqueça, entre no site encontrocomapalavra.com. O Encontro com a Palavra tem sido uma bênção em todo o Brasil. Milhares de presidiários fazendo o curso bíblico Encontro com a Palavra. E, enfim, todos podem fazer o curso. Entre lá. Você pode seguir o Encontro com a Palavra no Instagram, pode se inscrever no YouTube também. É só entrar no site, você vai ver tudo por lá. Deus abençoe você e até amanhã.